Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Mais uma edição do Linha de Frente começando nesse fim de semana. É bom demais ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. Assunto interessantíssimo e importantíssimo hoje, tá? Passadas as eleições municipais, o foco agora se volta para uma outra disputa que já movimenta, e há tempos, viu, o Congresso Nacional, que são as eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado. E se engana quem pensa que estamos falando de um processo essencialmente interno, que apenas define quem vai ocupar os cargos mais importantes das casas pelos próximos 2 anos, e que isso só mexe com uma rotina de trabalho de deputados e senadores lá em Brasília. Não. As eleições para as mesas diretoras do Congresso envolvem linha de sucessão da Presidência da República, definem quem terá o poder de pautar processos de impeachment de presidentes, ministros de Estado, ministros do STF e de outras autoridades, e ainda determinam quem vai controlar quais propostas legislativas e quando devem ser priorizadas em votações em plenário. Ou seja, mexem e muito com a vida de todos nós brasileiros. Esses são alguns dos muitos pontos que a gente vai discutir com os nossos convidados no programa de hoje. Vou apresentá-los a vocês que nos acompanham. Recebo aqui a Carmen Valho, que é advogada especializada em Direito Constitucional e Legislativo, Elias Tavares, cientista político, Paulo Peixoto, advogado constitucionalista, e Rubens Figueiredo, cientista político. Que bom recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação. Eu vou começar nessa ordem aqui, começando com a Carmen, na ordem em que vocês foram apresentados. Para a gente começar, quero ouvi-los sobre por que é tão importante a gente olhar, e não só olhar, Carmen, acompanhar esses processos de eleições das mesas diretoras no Legislativo. Eu acho que, além do acompanhamento da eleição das mesas diretoras no Legislativo, a gente precisa prestar atenção no Legislativo. O Legislativo, ele, por tradição da nossa política, fica como se fosse o primo pobre das relações dos 3 poderes. E eu acho que, na verdade, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, na verdade, ele é o poder mais importante que nós temos, mas ninguém se lembra em quem votou para deputado federal, ninguém se lembra para quem votou em senador, e aí se reclama que, olha, o Legislativo, ele é ruim. O Legislativo é o retrato da nossa sociedade, pela ação ou pela omissão. Elias. Bom, na verdade, a gente precisa acompanhar, existe essa necessidade, porque a importância, como bem disse aqui a Lívia no início, né? A gente está definindo, está sendo escolhido de forma indireta, evidentemente, a linha sucessória da Presidência da República, inclusive, né? E, além disso, o direcionamento de pautas importantes, o que vai ser pautado, o que vai ter prioridade, o que não vai ser prioridade. Então, temas fundamentais do dia a dia, corriqueiros, né? O futuro da nossa nação acaba passando, sem dúvida, pelo Congresso Nacional. Paulo? Bom, aquilo que vai afetar a vida dos brasileiros é discutido no Legislativo. Como bem disse aqui a Carmen e complementando também o Elias, é importante que a população tenha e acompanhe o que acontece lá, porque senão depois não adianta reclamar, não adianta falar, mas eu não sabia, não concordei. Bom, você votou, aquela pessoa que está lá é o seu representante. Então, a necessidade de fiscalização para saber exatamente o que e como eles vão votar. Rubens? O poder legislativo é fundamental, e você tem, de pelo menos 2015 para cá, um aumento significativo da importância do poder legislativo, não apenas pelas leis que votam, né? Por exemplo, vai ser discutida a reforma tributária, o imposto que você vai pagar vai sair dessa discussão. E hoje a Câmara tem algo em torno de 50 bilhões em emendas para serem distribuídas Brasil afora, que pode melhorar a vida da população das cidades para onde esses recursos se destinam. Tudo que vocês pontuaram, a gente vai discutir com profundidade ao longo dessa 1h30 de programa. E vamos começar, então, com esses pontos importantes. Além do presidente, mais 6 cargos devem ser substituídos na próxima eleição, na Câmara dos Deputados. Vamos entender quais são essas mudanças agora na reportagem da Bruna Milan.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados é composta por 7 representantes, que têm as funções definidas de acordo com o cargo. Em ordem, temos o presidente, que é o representante oficial da Câmara dos Deputados. É responsável por definir a pauta de votações do plenário e supervisionar os trabalhos. Ele também substitui o presidente da República e integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Depois, temos o primeiro vice-presidente. Ele substitui o presidente da Câmara em caso de ausência. Fica responsável por elaborar pareceres sobre os requerimentos de informações e projetos de resolução. Na sequência, vem o segundo vice-presidente, que substitui o presidente da Câmara na ausência dele e do primeiro vice. Tem como função estimular a integração da Câmara com os legislativos estaduais e municipais, além de analisar os pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados. 4 secretários também compõem a mesa diretora, auxiliando com as demandas da Câmara. O primeiro secretário é o superintendente dos serviços administrativos e pessoal da Câmara. Ele envia requerimentos de informações para ministros, dá posse ao secretário-geral da mesa e ao diretor-geral da Câmara. Também decide, em primeira instância, os recursos contra o diretor-geral. Além disso, ele ratifica as despesas e credencia assessores, profissionais da imprensa e empresas que prestam serviços. O segundo secretário fica responsável por tratar das relações internacionais e a emissão de passaportes da Câmara. Também cuida dos programas de estágio oferecidos pela instituição. A concessão de licenças médicas e de missões especiais dos parlamentares fica na responsabilidade do terceiro secretário. E, por fim, temos o quarto secretário. A função dele é administrar os apartamentos funcionais da Câmara. São muitos detalhes, né, Rubens? Muitas atribuições para essas autoridades que assumem esses cargos. E para além da responsabilidade, tem a questão da visibilidade. Por isso todo mundo quer, né? Veja bem, a gente pode analisar através de 2 visões distintas. Né? Vendo de drone, então você tem o aspecto institucional e constitucional do poder, sim, que faz as leis, pode empichar um presidente da República. Agora, internamente, é uma instituição enorme. São coisa de 4.500 funcionários. Isso só na Câmara? Ou no Congresso? Só na Câmara. Só na Câmara. Uhum. Você tem, olha só o que o pessoal faz. Ressarcimento de despesas médicas. São 513 parlamentares. Isso gera um poder grande dos... São funções administrativas. São funções administrativas. Cuidar de estágio. Então, isso tem uma atratividade muito grande internamente, por causa dessa série de funções que eles exercem. E também tem uma função... Tanto é que quando você examina as mesas, elas são mais ou menos ecumênicas, vamos falar assim. Na atual tem PT, tem PR, tem PP. Então isso é um jogo entre eles que eles fazem para ver quem vai cuidar dessa instituição gigantesca que está instalada lá em Brasília. E Elias, seria natural que esses cargos fossem ocupados, talvez não o de presidente, vamos pegar leve aqui então, mas esses outros cargos fossem ocupados, levando-se em consideração as atribuições, pegando perfis de parlamentares que se encaixassem melhor nessas atribuições, né? Não são eleitos nesses casos, né? Ou são eleitos, são indicados esses outros cargos para além do presidente. Como é que funciona? Bom, você tem a eleição do presidente, né? E no mesmo dia, na mesma pauta ou subsequente, né? Você pode eleger o restante da mesa diretora. Todos são eleitos. Todos são eleitos, né? O que a gente percebe é justamente nesse movimento que a gente está passando agora, desse movimento onde você tem aí praticamente um candidato único, né? É que esses cargos já entram nessas negociações, né? Então, assim, é bem importante a gente falar, porque por trás desse nome que se tem aí, que a gente fala mais, que é o do presidente das casas, né? Você tem essa composição que vem na sequência, que isso é uma moeda de troca, isso é uma forma de você negociar, né? Então, olha, você vai me apoiar, seu partido tem tantos deputados, então eu quero a secretaria geral que trata das questões administrativas, né? Afinal de contas, a gente tem ali, como bem colocou aqui o professor, a gente tem as questões do dia a dia, da rotina, desse monte de funcionários, né? Das pautas do dia a dia. Você tem a questão também, né? O vice-presidente, sim, que quer ocupar o espaço em algum momento. Por aí vai. Preciso te cortar porque fica muito claro dessa forma que você explicou que, embora seja uma eleição, ela só chancela uma articulação
e uma negociação que acontece antes. Não é surpresa para ninguém depois que acontece essa eleição, é isso. É isso. E o mais interessante é justamente quando você vê que um candidato como a gente tem agora, né, o Hugo Mota, que atrai do PL ao PT. Então, assim, né, é até interessante a gente colocar que você tem um país polarizado, onde as pessoas estão ali se degladiando, discutindo, deixando a família de lado, brigando com todo mundo, e você vê que no Congresso, que é o espaço desses poderes de fato, eles sentam numa mesa como essa e falam, ó, vamos distribuir o que a gente tem aqui. Né? Então é um ponto interessante da gente analisar. Muito bom. Agora, Paulo, olhando com atenção para a primeira parte desse material que a gente exibiu, falando do presidente da Câmara dos Deputados, além de substituir o presidente da República após o vice nessa linha de sucessão, o presidente ele integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pouco se fala desses órgãos, né? Bom, de fato, embora eles estejam previstos na Constituição, eles têm uma função muito importante, que são órgãos de consulta ao presidente da República. Então, quando o presidente da República, por exemplo, pretende decretar intervenção federal, se tiver uma situação também de estado de defesa, de estado de sítio, ele é obrigado, pela própria Constituição, a consultar esses conselhos que vão dar o parecer para depois ele tomar a decisão. Antes de ir para o Senado. Exato, exatamente. Então, se esses conselhos estão ali, geralmente, alinhados com o presidente da República, isso fica muito mais fácil. Os cargos são indicados dentro desses conselhos. Exatamente. E tem a participação do presidente da Câmara, do Senado, que justamente vão conseguir ali, né, coordenar para dar esse parecer e auxiliar o presidente quando é necessário. E aqui a gente destacou, Carmen, e daqui a pouco a gente vai trazer bastidores com os nossos repórteres em Brasília enviando informações para a gente, sobre essa questão que o Elias, sobretudo, destacou, que é essa junção, essa força-tarefa criada em torno de um candidato, tanto na Câmara como no Senado, de PT a PL, apoiando esses candidatos considerados os favoritos. E aí a gente tem no Senado o Davi Alcolumbre e, como explicou o Elias, na Câmara, o deputado Hugo Mota. Para fins de benefícios para a população, esse tipo de articulação é algo positivo? Acontece, faz parte da política. É uma pergunta profunda, eu sei. Mas para fins de atender aos interesses da população, é algo positivo? Olha, se nós formos considerar qualquer instituição, esqueçamos o Congresso Nacional, a Câmara. Na hora que você pensa na eleição da OAB, na hora que você pensa na eleição no conselho de um banco, na hora que você pensa na eleição do conselho de uma grande instituição médica, você tem esses arranjos e esses acordos. Isso é da natureza humana. Então, eu não acho que esse arranjo seja maléfico para a população. Acho que traz mais malefício para a população se você não tem um acordo daqueles elementos que participam do Congresso, que participam da Câmara e do Senado, e aí você estabelece uma relação de briga, de contenda entre as pessoas. É natural que seja assim. Eu, na minha vida de funcionalismo público, que eu fiquei 30 anos na Assembleia Legislativa, uma única vez eu vi acontecer de não haver esse arranjo e ser eleita a chapa de oposição, mas em menos de 2 meses as coisas já estavam assentadas, porque senão a casa não anda. É um coletivo. Você não pode pensar num coletivo se você ficar, com brigas internas. O benefício da população vai ser maior se você tiver uma coisa acordada. Sim. Agora, Rubens, a gente está acompanhando o noticiário diariamente e o presidente Lula, integrantes do governo, sempre enfatizam que as eleições para as mesas diretoras são eleições totalmente de competência do legislativo, que o governo não vai interferir. Mas imagino que, como se trata de um arranjo, como a Carmen estava explicando agora para a gente, que vai afetar no nível de governabilidade de um governo, acho difícil isso não acontecer. Estou errada? Não, você está certíssima. O nosso sistema político, né, Elias, Paulo, Carmen, é um sistema político chamado de presidencialismo de coalizão. O que significa isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, são dois candidatos, um republicano, outro democrata. Provavelmente o Trump que ganhou vai ter a maioria lá no...
No Brasil não é assim, né? O PT deve ter hoje o quê? 13%, 15% da base na Câmara Federal. Então, para o mecanismo institucional funcionar, você tem que ter essa coalizão. Eu costumo dizer que no Brasil, Lívia, os poderes são muito poderosos. Então, você pega nosso poder executivo, é um dos mais poderosos do mundo. Tem estatal pra caramba, tem cargo, 30 e tantos ministérios. Muito forte. O judiciário não precisa nem falar, né? Como a nossa Constituição também, posso estar errada, mas parece que é a segunda maior do mundo em número de artigos, só perde para a Índia, tudo vai para o Supremo. Tá certo? E a gente tem um poder legislativo que manda muito, inclusive tira lá o presidente da República. Então é lógico que interessa, não para o Executivo, interessa para o Brasil que tenha um diálogo. Porque o Brasil é a 8ª, ou 9ª, ou 10ª economia do mundo, mas é um país a se construir. Quer dizer, nós temos excesso de leis e leis muito ruins. Precisamos fazer reforma administrativa, tributária, tudo isso. Para isso é fundamental que os poderes se deem e se conversem. E aí a gente entra num outro assunto que, embora, Paulo, não seja o foco do programa de hoje, que é essa relação entre os três poderes, que é um assunto que está muito em voga hoje em dia. Porque é uma relação, não sei se a gente pode falar que algum dia já foi uma relação harmônica, como prevê a Constituição, mas me parece que nessas últimas legislaturas, nesses últimos anos, os conflitos têm ficado mais evidentes. Por que, na sua opinião, que esses conflitos têm talvez ficado mais evidentes ou realmente têm aumentado? Sim, de fato. O que explica isso? A gente tem visto embora de fato, como esteja escrito na Constituição, que os poderes são harmônicos e independentes, sim, esse conflito, na minha visão, eles têm aumentado principalmente por conta do maior protagonismo que um dos poderes chama para si, e no caso aqui seria o judiciário. A gente tem visto um legislativo que muitas vezes está com excesso de normas, produzindo inúmeras normas, sem aqui entrar no mérito do conteúdo de cada norma, mas produzindo, né, uma atividade legislativa muito grande. E, por outro lado, o judiciário, que tem esse poder de ser o guardião da Constituição, e como bem aqui lembrou o professor, a nossa Constituição é prolixa, ela é analítica, fala de tudo, tudo vai parar no judiciário. E aí o judiciário não pode ficar sem dar uma resposta. Ele precisa dizer, ele foi acionado, ele tem que, então, dar uma resposta para a sociedade, daquelas demandas que foram levadas. É um protagonismo compulsório, você diria? Se ele é provocado, ele precisa dar uma resposta. Exato. Ele não tem como não dizer, não posso julgar, não posso. Ele é necessariamente... Esse ponto é muito importante, porque isso gera muita discussão. Exato. Eu queria só, desculpa, aproveitar, a gente repara uma coisa no legislativo agora. Reclama-se que o judiciário tem muito protagonismo, mas o poder legislativo está num vício absoluto de PECs. Então, assuntos de natureza infraconstitucional estão sendo constitucionalizados. E aí eles vão ser da competência de quem? Do Supremo. Exato. A própria judicialização de tudo, né? Do Supremo. E agora, os assuntos que chegam, são demandados no judiciário, sobre os quais o legislativo não consegue se posicionar, o Supremo o judiciário tem que responder. Essa questão, que é muito polêmica, a questão do aborto, por exemplo. O legislativo não define isso, não vai conseguir definir. Mas se há uma demanda, o Supremo não pode ficar quieto. Sim. Sim. Até na questão da descriminalização das drogas, houve um posicionamento com a decisão do STF. Também. Mas Elias deixando muito claro, me lembro com muita clareza desse ponto, acho que você vai se lembrar também, um ponto muito claro de que vai valer o que foi estabelecido pelo STF até que o Congresso estabeleça métricas para entrar em vigor. Ou seja, é uma demonstração de que estamos dando uma resposta porque o Congresso não deu uma resposta quando deveria, mas estou deixando essa brecha para que o Congresso reaja e dê finalmente uma resposta. Cutuca, né? Essa é a leitura que a gente pode fazer? Sim, sim. E está certo isso? Não, está correto, né? A Casa Legislativa, ela é a casa que representa o povo. As pessoas que estão ali, elas foram eleitas. E eu entendo que pautas complexas, pautas como essa, tem que ser colocado justamente para esses legisladores, né? Eles estão ali eleitos através de voto democrático, representando a população. Então, evidentemente,
temas, por mais polêmico que seja, né? Enfim, e é por isso que é importante você ter, né? Como o professor colocou, a questão da coalizão, é por isso que é importante você ter diversos tipos de força, né? Se você tiver só um lado, fica muito difícil, né? Assim, a democracia ela não pode ser a ditadura da maioria, né? Ela tem que ser, né? Evidentemente, o poder tem que ser dado para quem tem mais voto, mas você tem que ouvir as minorias, né? E, ao mesmo tempo, temas como esse é importante que se discute, né? Acompanhando o legislativo, você vê quando um deputado pede vistas, por exemplo, e ele faz ali uma emenda, você vê que a peça, às vezes, fica muito boa. Você fala, poxa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Por quê? É o contraditório. Então, esse contraditório é muito mais fácil de você ter dentro de uma casa legislativa. E essas minorias, elas precisam ser representadas, o que não acontece hoje em dia ainda. Isso vem melhorando com o passar dos anos, mas ainda há uma subrepresentatividade de vários grupos, né? Inclusive das mulheres, que representam a maior parte da população brasileira e que representam... Hei de concordar. Eu poderia não tomar frente nessa discussão, né, Carmen? Mas vamos concordar. Não fui eu que falei. Lívia, deixa eu falar uma. Claro, fiquem à vontade. Na verdade, o Brasil ele vive uma espécie de hiperexcitação institucional. Né? Não é só o judiciário que... O nosso executivo, por natureza, naturalmente excitado, né? A gente viu nos nossos presidentes da República recente... Talvez o Temer nem tanto, mas são figuras que gostam de aparecer, protagonismo. Populistas ou não? Chegar a esse ponto. O que o Lula tem que se meter na guerra da Ucrânia, por exemplo? É alguma coisa que é uma hiperexcitação para... O judiciário tem essa força que o Paulo, a Carmen e o Elias falaram. E o legislativo ganhou muita força, mas muita força. O negócio da emenda PIX, vocês viram agora o resultado da eleição municipal. Deu 82% de reeleição. Prefeitos reeleitos. E os partidos que mandaram mais emendas elegeram 93% foram eleitos em 93% da cidade. É muito poder. É muito poder. É dinheiro. Em nenhum lugar do mundo o legislativo faz isso. Não é. Nenhum. Eu sei. Lugar do mundo legislativo faz esse tanto de distribuição de dinheiro. Então, são todos os poderes, os três, são muito fortes. E esse equilíbrio montesquieuano, Exato, que é a teoria política clássica, surge, é muito difícil de acontecer. Porque uma coisa é você ter um equilíbrio entre um Chihuahua, me ajuda, um Bernese, vai. Um Bernese e um... Bernese é aquele gigante. Aquele salsichinha. Sim, outro é você, o Pitbull, o Rottweiler e um pastor alemão. Quer dizer, então... O Bernese que eu falei é grandão. É grande. Então, essa superexcitação cria, felizmente, assuntos como esse que nós estamos discutindo. Você ia destacar alguma coisa, Carmen? Pois é, agora escapuliu. É sobre a questão do quanto as emendas fazem a diferença PIX, nesse processo de eleição. isso. O que eu ia falar é o seguinte, a gente tem que prestar atenção que a emenda PIX, ela não é geração espontânea. Ela decorre de um processo que teve início com a PEC da reeleição. Foi lá quando você fez a PEC da reeleição, que a princípio era um mandato único, né? Quando você fez... instituiu-se este presidencialismo participativo que a gente vê hoje, né? E aí foi crescendo. Agora, não é uma invenção do governo de agora e nem do governo anterior. Ele foi... Uma construção, né? Foi uma construção. Sim. Foi aumentando. Agora, chegou num ponto, é aquela tal história. Chegou num ponto que eu não sei se tem como reverter. É porque é difícil. Eu usei essa metáfora nessa semana, no Linha de Frente de quinta-feira, que depois que você dá o doce para a criança, como é que você tira? Sim. Ou você não dá, ou você retarda esse processo o máximo possível. Porque depois que você dá uma bala, um chocolate para a criança, nunca mais, pelo menos de forma geral, não conheço uma criança que não gosta de bala de chocolate, mas deve existir. É difícil voltar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí e, assim, sem nenhuma conotação política partidária,
a gente teve, o último governo anterior a esse, uma disposição para deixar o Congresso fazer o que quisesse. Entendeu? Foi talvez mais fácil, eu não sei, mas o fato é que abriu-se para o Congresso essa possibilidade. Terceirizou, né? Houve uma terceirização do orçamento. Isso. Só que saiu do controle. Só que agora saiu do controle. Para você recuar, Sim. porque emenda de deputado em orçamento sempre houve. Eu estava, na Assembleia eram milhares. E eu estava vendo outro dia, no orçamento de 2018, não, anterior a isso, no orçamento de 2012, quando esse processo não estava tão acentuado assim, foram mais de 8.000 emendas parlamentares apresentadas ao orçamento. Isso não é defeito. É a participação que o Legislativo leva das demandas. Afinal de contas, o deputado que está lá, ele está mesmo representando uma região do país ou um tema. Né? É um deputado que se dedica à educação ou é um deputado que é lá do interior do Mato Grosso. E é bom que seja assim, porque afinal de contas são os nossos representantes. E ele vai demandar isso. Agora, o fato de você ter até emenda PIX, emenda direto, não sei o quê, fugiu do controle. É a questão da fiscalização. E eu não sei como que vai ser agora que eles estão deliberando sobre a determinação do ministro, do Flávio Dino, né? Sim. Está em discussão agora. Nessa semana a Câmara aprovou o projeto de lei. Isso, eu vi. Depois que houve um entendimento entre representantes dos três poderes, tentando encontrar um caminho para dar transparência para essas emendas. Essa proposta foi aprovada na Câmara e agora está no Senado. Vai seguir para o Senado Federal. Mas a transparência acho que não é tudo. Porque quando você pulveriza essa distribuição de recursos, você tira um pouco a dimensão de você estabelecer uma política pública. Esse ponto é importante. No limite, todo mundo pode mandar fazer ginásio de esporte, por exemplo. Então, quando você... E o Brasil é um país cheio de problemas. O Brasil está entre os 5 mais desiguais do mundo. A nossa renda, ao contrário do que fala, o Brasil é pobre e desigual. Então, e você construindo coisas que dá mais voto, ao invés de construir coisas que precisa investir nas áreas que necessitam, eu acho isso um problema grave. Não tem sentido distribuir 51 bilhões de reais sem saber para onde vai, onde precisa. Então, lugar que precisa médico, eles constroem ponte. Lugar que precisa ponte, eles constroem um ginásio de esporte. É muito difícil a vida melhorar desse jeito. Essa questão. São 2 pontos que eu quero ouvi-lo sobre isso, Elias, e começando com você, Paulo, porque tem esse viés muito verdadeiro da Carmen, de que, às vezes, você centralizar demais o orçamento, o presidente da República, ele não tem total conhecimento de todas as mínimas necessidades das mais variadas regiões brasileiras. E aí, o papel do legislador é estar nessas regiões e lutar por recursos para essas regiões. Mas tem essa questão também que muitas vezes, pela falta de transparência, pela falta de uma fiscalização mais efetiva, não é o critério da necessidade que é atendido na hora de distribuir o recurso. Não é aquela cidade que precisa mais de uma escola que às vezes recebe o recurso. É aquela que tem ligação com aquele político que pode encaminhar esse recurso. É a conveniência. Então, tem que ajustar isso, né? Agora, como? Será que esse projeto de lei em discussão vai resolver? Essa é uma forma, porque é a ponderação. Né? Ninguém aqui é contra que haja uma distribuição do orçamento para que o parlamentar possa usar essa emenda. Como bem disse aqui, tanto a Carmen quanto o Rubens, a questão é fiscalização, para quem está indo, para onde esse dinheiro vai, isso é fundamental. E também, a partir do momento que esse dinheiro vai sair e vai para algum lugar, o que vai ser feito? Não é simplesmente dar na mão de alguém e falar, faz o que você quiser. Não, eu preciso ter ali pelo menos uma política pública desenhada, desenvolvida, né? Estabelecer, mas não vincular estritamente esse valor, mas pelo menos ali ter alguma coisa desenhada para que se possa, de fato, ela seja efetiva, para como não acontecer. Vou construir um monte de ginásio de esporte e deixo de lado outras coisas que são necessárias para a cidade. Tá faltando, tá esburacada a via, tá faltando ali uma questão de parques, ambiental, então fica nessa situação. Então, a medida legislativa, eu acredito que pode ser um início. Não sei se vai ser a solução aqui. Mas é um caminho, né? Mas é um caminho. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido e já estamos avançando, né? A partir do momento que já se afastou a ideia do orçamento secreto, eu acho que a gente já começa a andar um pouco, né, nesse sentido de maior publicidade e transparência. Inclusive, é muito claro, né, Elias, o momento, o timing.
em que a gente teve essa explosão de prefeitos reeleitos beneficiados pelas emendas e o momento em que se estabeleceu o orçamento secreto. É muito claro que esse boom de reeleições está atrelado à liberação desenfreada e sem controle desses recursos. Não dá para dizer que não é isso, né? Não, é isso, e está muito claro, e eu ainda vou um pouco mais além, viu, Lívia? A gente tem uma questão agora que isso acaba canalizando para o mesmo local, que são justamente o financiamento público de campanha eleitoral, fundo eleitoral, que no final da conta, ele tem o mesmo caminho, que é a quantidade de deputados federais que um partido elege, né? Então, você vê não só a questão das emendas, que eu concordo muito com o que o Paulo colocou aqui, e é importante que se tenha emendas, principalmente para o parlamentar que é de oposição, que não vai conseguir transitar tão bem no governo, por exemplo, porque ele é oposição, é importante que ele tenha um espaço para poder colocar ali a sua ideia, para poder atender a sua região. Isso é positivo, né? Agora, à medida que você fortalece cada vez mais os partidos políticos, porque você tem o fundo eleitoral que descarrega muito recurso e você vê coisas como quer dizer, quem mais ganhou a eleição? Quem teve fundo eleitoral e quem teve emenda, né? Os partidos teve emenda. E agora para 2026, né? A gente vai com certeza ver esses nomes, esses parlamentares que tiveram esses apoios, ter ali umas votações muito absurdas, votações grandes. Por quê? Evidentemente, óbvio que um partido político ele precisa de recurso para sobreviver e para poder colocar suas candidaturas. Mas o problema é que a cada vez a gente percebe que o Legislativo está conseguindo puxar muito recurso para si de todas as formas, né? E aí fica também, né, aquela dúvida, será que essa questão do financiamento público de campanha está sendo eficiente, está sendo positivo, né? Já que a ideia era acabar com o financiamento privado e reduzir a corrupção? Essa é a grande dúvida que a gente tem. Né? A gente tem mais dúvidas do que respostas na vida, dúvidas. Né, Elias? Agora, o Rubens, é importante a gente tocar num outro ponto, pegando um gancho dessa questão do papel dos presidentes da Câmara e do Senado, mas sobretudo da Câmara dos Deputados, e falando ainda de orçamento secreto, é mais um destaque que a gente precisa dar para essa função. Pelo menos pode ser que isso tenha ficado no passado recente e que não aconteça mais. Mas na época da criação desse orçamento secreto, o poder do presidente da Câmara dos Deputados na distribuição dessas emendas entre os parlamentares era uma coisa absurda, né? Tá assim ainda? Melhorou? Veja, o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, que é o atual... Sim, até o final do ano, pelo menos. Ele foi... Até janeiro do ano que vem. O presidente eleito com o maior número de votos na história do Congresso. Então, você tem a quantidade de recurso que ele pode distribuir. Porque tem emenda que ele decide. E eu queria colocar aqui dois presidentes que sofreram impeachment, que foram contra o establishment. Uhum. O presidente da República que briga com a classe política, e a Carmen deve ter visto isso na sua carreira lá na Assembleia, é um convite para ele ser destituído do cargo. E eu lembro, o Eduardo Cunha, que brigou com a Dilma. Bom, o livro dele chama Tchau, Querida. Você já viu? É um livro com, deve ter umas 900 páginas. Eles não falam, Paulo, Elias, cara, uma vez na sociedade brasileira. Não. É só briga interna, o que fez... É a última coisa que importa. Aquele livro, Porque as Democracias Acabam, se você não tiver gente com o mínimo de bom senso ali, nos poderes, você certamente vai ter um problema. Então, não basta você ter um presidente da Câmara poderoso. O presidente da Câmara tem que ver um pouco o país. Porque não é só a Câmara, o Legislativo querendo mais poder. Esse negócio da emenda PIX, fizeram um arranjão. O Supremo fez um arranjão lá. Bom, vocês não mexem lá no voto monocrático. Não tira e a gente fala que vocês têm que mostrar um pedacinho para onde vai a emenda do PIX. Um acordão entre os poderes. Então, quando o mexe com o establishment, e o Collor fez isso, deu uma banana para a classe política, e a Dilma também deu uma banana para a classe política, olha o que aconteceu. Então, é muito poder que o Legislativo tem. Fala, Carmen. Pois é, aí eu ressalto a questão de prestar atenção no Legislativo.
Uma das coisas que mais me deixou chocada, logo que eu comecei a trabalhar, eu era meninota ainda, foi a chefe de gabinete um dia virar para mim e falou assim, e eu falei, gente, mas que absurdo. Ela falou, este é o retrato da nossa sociedade. Somos nós. Este absurdo que é visto, somos nós, você goste ou não. E essa disputa de poder que você colocou, entre um e entre o outro, o legislativo, apesar de tudo, e eu sou defensora mesmo do poder, ele é o primeiro que fecha quando você perde a democracia. Ele é o primeiro que é calado. Ele é o que mais absorve as demandas sociais. Você pode entrar no legislativo e ter acesso a qualquer deputado. Você não faz isso no judiciário, você não faz isso no executivo. Sim. Você não tem acesso livre aos ministros e tampouco ao presidente da República. E quando um presidente eleito, seja ele quem for, se nega a reconhecer o seu papel político, porque ele não foi eleito pela glória divina, ele recebeu o apoio de cada um daqueles deputados que está lá. Como os deputados que estão lá receberam o apoio dos prefeitos e dos vereadores. É sistema. É sistema, ele é orgânico. Não dá para você falar, olha, um dia a gente estava há muito tempo atrás conversando sobre isso, o Arnaldo Malheiros, de boa memória, estávamos todos conversando, ele falou assim, eu quero saber qual de nós, homens de bem, estamos nos dispondo a ter uma janela de vidro e nos candidatarmos. Acho que não tem, né? Sabe? Então existe a imagem do legislativo é denegrida diariamente. Agora, a democracia a gente constrói todo dia, ela não vai estar acabada. Ela é processo, e é processo contínuo. Sim. O que não significa, né, Carmen, não cobrar que haja melhorias. Mas tem que cobrar, é o que eu falei agora. Sim. Isso tem que cobrar. Sabe, se você for lá e reclamar, o legislativo atende. Eu vi inúmeras situações em que o legislativo contrariou os interesses do executivo e atendeu a demanda popular. Ele é o que mais absorve as demandas populares. Então a gente tem que prestar atenção no voto. Exato, chegou no ponto, né? A gente tem que prestar atenção. Todo mundo sabe em quem votou para presidente. Mas não lembra quem votou. Mas não lembra de deputado, Exato. vereador e senador. Não lembra. É um programa, ou uma questão de reprogramar, Paulo e Elias, a sociedade? Falta conscientização política? Em que momento essa conscientização tem que começar a acontecer? Na escola, dentro de casa? Como mudar esse cenário? Porque realmente, né? Se você perguntar nas ruas qual foi o seu último voto para a Câmara de Vereadores, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, muito possivelmente as pessoas nem sabem exatamente a diferença entre essas casas legislativas. Exatamente, é capaz da pessoa ter ido votado, cair um papelzinho na frente, opa, vou votar nesse aqui, gostei. Isso quando não tem compra de votos, né? Exato. Mas eu acredito que essa é uma situação, como bem disse a Carmen, que é um processo que tem que ser iniciado desde a primeira infância. A gente tem que introduzir esses temas para as crianças, a importância política, consciência política, saber o que está acontecendo, entender o funcionamento do país, entender para que serve o deputado, para que serve o vereador, o que ele faz efetivamente, o que a gente pode exigir dele a partir do momento em que ele é eleito, porque assim a gente vai criando essa consciência, claro. Isso aqui é muito complicado. De fato, não é simples de resolver. A gente vai precisar de um amadurecimento político e aqui acredito que os cientistas políticos podem melhor dizer ainda. É algo que é um processo aí que talvez leve décadas para a gente conseguir, como outros países, atingir um determinado nível. Então, eu acredito que há necessidade de se implementar isso com mais força, com mais eficácia nos primeiros anos do ensino, para que a gente possa lá na frente, daqui a algumas décadas, ver um resultado. Agora, Elias, se as pessoas não se lembram, e aqui eu estou generalizando, claro que há muitas exceções, espero que haja muitas exceções. Se as pessoas não se lembram em quem elas votaram, muito menos elas vão fiscalizar
aquelas pessoas que estão ocupando aquele espaço de poder, e há canais para isso, né? Sim. E as pessoas não sabem nem que canais são esses. Queria que você falasse sobre isso. Não, claro. Eu vou só aqui complementar o que o Paulo falou, que é a questão da educação, né? Da educação política, o quanto que a gente precisa disso. E aí a gente tem um alerta que foi dado no dia 6 de outubro, também no segundo turno das eleições, e a Carmen Lúcia, né, a ministra, disse isso, né? Que foi a alta abstenção. Que a gente precisa fazer algo, né? Precisamos discutir o que nós iremos fazer com a alta abstenção. E a alta abstenção vai justamente pelo que o Paulo colocou, é o desinteresse. O desinteresse, por que eu vou votar? Por que eu preciso escolher, né? Deixam escolher por mim, né? E é algo muito curioso, né? Porque você vai no mercado, você escolhe o que você quer consumir. Sim. E na hora da eleição, você abre o direito de você escolher, né? Então, não pode ser dessa forma, né? Agora, a gente tem, né, Lívia, muitas formas de participação popular. E aí é legal a gente colocar, por exemplo, o projeto da Lei Ficha Limpa, que já teve muitas mutações, mas que foi através do movimento popular, né? Uhum. Então, a lei nos dá o direito do eleitor, juntos, né, através de assinaturas, de movimentos, protocolar na Câmara, né, no Congresso, ideias, iniciativas que sejam popular. E, além disso, todas as casas legislativas, elas abrem espaços para audiência pública, para os mais diversos tipos de temas. Como está acontecendo com a reforma tributária no Senado. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa, e a gente volta aqui, como o Paulo colocou, é a questão de uma jornada, né? A gente precisa, urgentemente, começar a discutir um pouco mais da educação política para a gente ter eleitores mais coerentes, conscientes, né? E um país melhor, evidentemente, né, Lívia? Pode falar, Carmen. Não, só complementando, além da iniciativa popular e das audiências públicas, pouca gente sabe que no site da Câmara e do Senado, em cada projeto que você entra, você pode votar se você é a favor ou contra aquela propositura. E tem a ideia legislativa. E você tem um outro site, um outro espaço em que você lança ideias legislativas. E foi criado nessas casas, né, foram criadas nessas casas, a Comissão de Iniciativa Popular. Então, se não tem um número determinado pela Constituição para você ter um projeto de iniciativa popular, você apresenta na comissão dessa casa do Legislativo e, se eles concordarem e aprovarem, é de autoria da própria comissão. Eles abraçam, então? Eles abraçam. É comum? Isso acontece com frequência? Imagino que não, né? Acontece com alguma frequência. Eu lembro aqui... Em nível estadual, você fala, né? Em nível federal, eu nunca fiz um estudo. Eu lembro aqui, no nível estadual, que tinha um programa, hoje eu não sei, já estou afastada da Assembleia há alguns anos, tinha um programa do Parlamento Jovem. E todo ano, uma das ideias do Parlamento Jovem, que são estudantes de segundo grau do estado todo, que ficam 3 dias na Assembleia aprendendo o processo. Formam comissão, partidos, fazem coligações, elegem presidente. E todos os anos houve 1 ou 2 projetos propostos pelas crianças, pelos jovens, que foram aproveitados pela Assembleia. Não sabia então, disso. São coisas que não vêm a público. Crianças e adolescentes. A consciência política sendo fomentada em algumas instituições. Pena que não é algo comum, né? Que a gente vê com muita frequência. Não é. Infelizmente, esse é um problema mundial. Tem uma pesquisa muito interessante sobre o populismo que o Instituto francês Ipsos fez no mundo inteiro. Você espremendo aquilo lá, o que dá? Um eleitorado sem paciência para aspectos institucionais. Por isso que o Trump ganha, Bolsonaro ganha, Le Pen na França tem quase pouquíssima paciência. Ela foi por pouco. O que é o Estado atuando fortemente e não quer que aumente o imposto para o Estado? Então, é uma equação que não se resolve. Agora, a gente tem mania de malhar o sistema político brasileiro, que não funciona, né? Se você pegar o ranking, o The Economist faz um ranking mundial da qualidade da democracia. O Brasil está em 51º lugar, 51. Em pouquíssimos rankings nós estamos nisso aí. Nós estamos pior em saúde, estamos pior em educação, estamos pior em divisão de renda, estamos pior em transporte, estamos pior em infraestrutura. Até que o nosso sistema político, ele dá conta. Quer dizer, um país... Nós tivemos 2 impeachments. E o Brasil piora um pouco, mas não acaba. Então,
É lógico que o eleitorado mas esse eleitorado não existe em lugar nenhum do mundo. Essa claro que a gente não existe. O Fernando Henrique, uma vez ele estava fazendo uma palestra, todo mundo falando, mas você fala muito em esperança. Falou assim, tudo começa com a esperança. É verdade. Tudo começa com o sonho. Se você não pensar o sarrafo lá em cima, você não chega... Vai lutar pelo quê, né? Nem num palmo, é isso. Qual que vai ser o seu objetivo? Quando vocês estavam falando de desinteresse da população, eu acho que é mais desencanto, que cabe com a esperança que ele falou. Sim. Perderam a credibilidade, né? Não é fácil ser político. Não é fácil, gente. O Cacá me falou, é a mais absoluta verdade. Eu fui candidato no meu clube lá, meu amigo. Já foi difícil, Rubens? Tive que ir em velório, que eu não iria. É muito difícil. É muito difícil. Você abdica da família. Você chegou a ganhar? Graças a Deus eu ganhei, senão eu não estaria falando. Mas é muito difícil você. E essa visibilidade. Por que o legislativo é mais execrado? Porque é o mais visível. É onde você pode ter mais contato. É verdade. Como você falou. Agora, já foi pior, nós já tivemos os anões do orçamento. Até que de escândalo nós estamos... Eu não quero beatificar o político, entendeu? Mas sem político a gente não tem democracia. Sim. A qualidade do político depende do nosso voto. Então a responsabilidade, em última análise, é social. Platão de disse quem coloca as pessoas lá. Você pode não gostar de política, mas você vai ser governado a vida inteira por quem gosta. Não é? Essa é a mais, absoluta É a mais absoluta verdade. Quer ver como votou bem Nós votamos, o eleitor brasileiro votou contra o extremismo nessa eleição. Não tinha aquela expectativa... Aqui em São Paulo? No Brasil. No Brasil. Tinha aquela expectativa que ia polarizar, que ia ser uma eleição de briga, bate-boca entre Bolsonaro e Lula. O eleitor rechaçou isso aí. Não foi? Foi. Partido de centro. Está cansado, mais né? A maior parte deles. Cansado. Agora, vê um personagem que nem o Pablo Marçal. Ele vem do nada não, né? Que ele tinha uma rede social no aspecto político. No aspecto político. E contagia, por quê? Porque ele não é só uma casca. Ele representa um segmento do eleitorado que quer trabalhar, quer vencer na vida, não quer que o Boulos vem com essa ideia, eu vou dar uma casa para você. O outro fala, não, você tem capacidade de construir sua vida e comprar sua casa. Então você tem vácuos que podem ser ocupados aí pelos partidos, mas os partidos, eles viram a cara para o algoritmo. É esse que é o problema. Estou falando muito. Fica à vontade. Assim que você concluir... Para todo mundo que fala alguma coisa, eu tenho um palpite. Não, fica à vontade. O eleitor, as gerações mais novas, né, o pessoal que tem menos de 30 anos, não está mais interessado no assistencialismo. Eles querem... Ai, meu Deus, agora... Empreender, pode Eles ser. querem empreender, a teologia da prosperidade. É isso. Sabe assim, as igrejas pentecostais que têm a teologia da prosperidade estão crescendo de uma maneira absurda, geométrica. Por isso que as pessoas querem falar de prosperidade e não mais de assistencialismo. A gente vê o resultado do Boulos. Sim. É por isso que a gente fala muito sobre como a esquerda vai precisar se reinventar e mudar o discurso, né, as abordagens. Urgente. Mas eu não vou nem entrar mais nesse assunto, para a gente não fugir muito aqui da discussão. Quero falar um pouquinho de linha sucessória. Vou começar com você aqui, Elias. Eu até separei aqui alguns casos que nós tivemos aqui, acho que os únicos, né, desde o processo aí de redemocratização. A gente falamos sobre isso, que nós temos uma linha sucessória em que, na ausência, por alguma razão, entre essas razões, o impeachment de um presidente da República, assume o vice-presidente, é o primeiro na linha sucessória. Depois do vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, depois do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso, Paulo? Exatamente. Está na Constituição, você me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo. Que é a sua área, E aí nós tivemos, desde a redemocratização, nós tivemos 3 casos. Nós tivemos Tancredo Neves, que venceu no voto indireto em 85, né, para governar a partir de 85.
Só que ele morreu um dia antes de tomar posse, assumiu o vice dele, que na época era José Sarney. Aí a gente anda um pouquinho e ficou em José Sarney. Ficou nessa primeira parada da linha de sucessão. Cumpriu o mandato, né? Sim, cumpriu. 92. Maior do que foi eleito. Maior ainda. Provaram 5 anos. Bom, mas essa é outra discussão, né? Mas valeu o ponto. Era os 5 anos. Aí a gente vai para 92, aí teve o impeachment de Fernando Collor, que renunciou antes do impeachment, mas enfim, do afastamento, vamos colocar assim, né? Ele renunciou. O cargo ficou vago. O cargo ficou vago, assumiu Itamar Franco para cumprir o mandato. Recentemente, 2016, e ficou também nessa primeira fase da linha sucessória. O vice chegou e ficou. E aí nós tivemos em 2016, recentemente, o impeachment, falamos já sobre isso, da Dilma Rousseff, assumiu o vice, que também ficou no vice, que cumpriu o mandato, o Michel Temer. Nós não tivemos na história, a gente estava discutindo mais cedo, nenhum caso, pelo menos desses casos para frente que nós citamos, nenhum caso em que o vice também não ocupou a vaga e aí o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, teve de assumir esse mandato. Nesse caso, Paulo, tem até regras para isso, né? Se nos 2 primeiros anos, você tem essa informação? Sim. Acontece isso, tem de convocar a eleição num período, se acontece nos 2 anos finais em outro. Explica isso pra gente. Exatamente, como funciona. Isso está previsto na Constituição, ela diz que se essa vacância dos cargos de presidente e vice ocorrerem nos primeiros 2 anos do mandato, daquele que foi eleito originariamente, vai ser convocada uma eleição direta, ou seja, a gente vai às urnas e vota, tá? Essa eleição num período de 90 dias da vacância. Por outro lado, se essa vacância dos cargos ocorrerem nos últimos 2 anos do mandato, aí, olha só que interessante, teremos uma eleição indireta, que vai ser feita pelo Congresso Nacional. Só para terminar o mandato. Exato. Aí eles vão votar, provavelmente um deles mesmo, eles votam neles mesmo, e vão decidir quem será o presidente e o vice para concluir. Pelo menos de 85 para cá, isso nunca aconteceu, né? Não. Pelo menos Não. a gente... Eu não sei se eu posso falar nunca com muita ênfase, Mas eu não me lembro assim, eu também... Não. Mesmo Cientistas políticos aqui que século acompanham passado, tanto, assim, desde a República, eu não me lembro. sempre ficamos no vice, no máximo, que cumpre esse mandato, né? Sim. Foram bons vices. Marcaram, papel, né? Grandes nomes que marcaram Foram. a história política. O Zé Sarney é muito criticado, mas ele fez um governo de pacificação política que foi muito importante. O Itamar Franco deu espaço para a criação do Plano Real. Vocês lembram que era um plano por... A cada 6 meses você tinha um plano heterodoxo. E ele deu, com toda aquela personalidade difícil que o Itamar Franco tinha, mas ele gostava de namorar também, mas ele... Esses bastidores são bons também, pode contar pra gente. Ele tirou... Foi num carnaval com era uma modelo, né? Sim. Tinha saído na Lilian Gonçalves. Não vou lembrar. Não era Gonçalves. Era Lilian alguma... Não. Era Lilian alguma... E tiraram uma foto debaixo do palanque lá. Mas ele deu espaço para o Fernando Henrique Cardoso juntar um grupo de técnicos que estabilizou a moeda. Pô, não é pouco. E o Temer, pelo tempo que ficou, foi um presidente excepcional. Que teve aquele problema lá da gravação, mas ele foi reforma trabalhista, muita coisa. O teto de gastos, quer dizer, foram bons. Felizmente, tivemos também o Paes de Andrade, que era do Ceará, de Mombaça, que o vice viajou e ele assumiu, encheu o avião de compadre e foi para Mombaça lá fazer um ato presidencial, mas faz parte. Agora, Elias, é interessante essa questão da linha sucessória, porque por razões pontuais, sobretudo viagens, é muito comum que, às vezes, o vice vai acompanhar também em viagens o presidente. Já aconteceu recentemente, o Lira acompanhou o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí, o Hamilton Mourão estava em outro compromisso, fora do Brasil também, acho que foi em 2022. E aí, o Pacheco... Nesse período em que o presidente não estava aqui, o vice não estava aqui e o presidente da Câmara não estava aqui, o Pacheco assumiu. Só que são questões pontuais, né? Por alguns dias, isso não traz tanto impacto para a população. Mas me chama a atenção que o último cargo dessa linha sucessória para ocupar a presidência é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que não é eleito pelo povo. Todos os outros, até chegar ao presidente do Senado, são pessoas, representantes escolhidos pelo povo.
E se precisar chegar nesse ponto? Nunca chegou, mas... É que assim, né, Lívia? Parece meio estranho. É estranho, né? Tirando todos os outros que tem ali uma votação eleitoral, mas assim, ele é uma indicação de um presidente que foi eleito, né? Então, querendo ou não, acaba tendo ali um pouco de democracia nessa escolha do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, é referendado pelo... Sim, pelo Senado. E é referendado pelo Congresso, né? Então, que são eleitos também. Muito bem colocado, Carlos. E então, assim, não deixa de ter, né, um DNA democrático nessa escolha do Supremo, né? Mas para chegar nesse ponto, Paulo, porque você estava explicando para a gente que essa convocação de eleições nesses prazos específicos, né, dependendo da situação, quando chega para ocupar essa vaga de presidente, o segundo na linha de sucessão, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O que levaria a chegar a um presidente do Supremo Tribunal, por exemplo, ter de assumir esse cargo? Bom, ele teria de cumprir esse mandato ou teria de haver eleições também? Não, na verdade, tanto o presidente da Câmara, do Senado e do STF, eles assumem provisoriamente. Ok. Porque quando há a vacância, né, do presidente e do vice, eles já vão organizar para fazer ou a eleição direta ou indireta. Sim. E esses períodos que você explicou também valem para o caso do presidente do STF e eventualmente ter de assumir essa vaga? Esses mesmos prazos? Casos em que o presidente do STF chegou por alguns dias também. Eu não consigo me lembrar. Tem um período eleitoral, Lívia, que o presidente ele não pode assumir, né? Porque senão ele não pode concorrer. E aí, nesses casos, o Supremo acaba assumindo nessa vacância, né? Sim. Porque tem uma questão eleitoral, né? Então, naquele período, se ele assumir como presidente, ele não pode ser candidato, ele fica inelegível. Sim. E aí, nesse caso, acaba chegando nessa linha. O pessoal viaja, vai visitar o filho em Nova York. Sai todo mundo para não pegar inelegibilidade. Isso. Carmen, você trouxe mais um ponto importantíssimo sobre a importância do Congresso, que é essa chancela que o Congresso precisa dar nesses casos de sucessão, né? É mais um ponto importante que muitas vezes as pessoas se esquecem. Tem que chancelar. No caso de vacância, né? Sim, tudo a chancela do Congresso. É o Congresso. O Congresso, dentro da estrutura democrática, ele é a voz do povo. A gente não olha para isso com a cautela que devia olhar, mas é ele. Então, o legislador de 88, ele cuidou de dar ao Congresso o protagonismo necessário para falar pelo povo. Sim. Então, essas decisões determinantes, desde o impeachment até você chancelar o ministro do Supremo Tribunal Federal, é feita pelo Congresso. Sim. E Rubens, para a gente caminhar para o fim desse bloco, o programa ainda não vai acabar. Essa questão que a Carmen destacou aqui, esses processos de impeachment, eles precisam cumprir um rito muito rigoroso no Congresso, começando na Câmara, terminando com o julgamento no Senado. E daí o papel desses presidentes na condução desse processo é algo extremamente importante e não dá para dissociar da questão política, né? Não dá. Ele acolhe ou não, né? Para começar aí. O Bolsonaro tinha dezenas, mas... Lula já tem também, viu? Acho que todos tinham. Todos têm. Qualquer um pode protocolar um pedido, né? Aí você vira um jogo, primeiro, de político. Então, você... Normalmente, presidente empichado mexeu com a classe política. E depois é um jogo de opinião pública. Vocês lembram que o Collor, ele foi na televisão e falou assim, quem estiver do meu lado, saia de verde e amarelo domingo. O pessoal saiu de preto. Quer dizer, você não teve o presidente não teve a sensibilidade de perceber. E nas duas, o humor da opinião pública. E nas duas situações, o contexto econômico era ruim. A Dilma jogou a gente numa recessão que foi a pior da história do Brasil. O Brasil recuou 8,2%. O mundo cresceu 11%. Então, a população estava já estava inflamada, né? Já estava inflamada e, óbvio, vamos tirar tanto o Collor quanto a Dilma. E vamos seguir falando um pouquinho dessa movimentação que está acontecendo no Congresso Nacional para a sucessão de Arthur Lira e também de Rodrigo Pacheco. E diferente da Câmara dos Deputados, onde a disputa passou por uma série de mudanças desde julho, no Senado, a escolha do sucessor de Rodrigo Pacheco já é praticamente acertada.
Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, desponta como o favorito há meses. O parlamentar já ocupou o cargo e presidiu o Senado entre 2019 e 2021, antes de Rodrigo Pacheco. O senador também recebeu o apoio de partidos ligados ao governo e também de partidos da oposição. Do outro lado da disputa está o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que ainda avalia concorrer ao cargo. Se depender da vontade do partido, do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pontes deve ser indicado ao cargo de vice-presidente de Alcolumbre na Casa Legislativa e não à presidência. São aqueles arranjos aqui que a gente estava discutindo no bloco anterior. Vamos então lá para o Senado agora. Aliás, vamos para a Câmara dos Deputados. Falamos agora dessa sucessão lá no Senado, agora esse processo na Câmara dos Deputados, que, ao contrário do Senado, passou por uma série de reviravoltas. Temos informações sobre isso, mas agora na reportagem de Tiago Berrais. Na metade do ano, antes mesmo das eleições municipais, a escolha do sucessor de Arthur Lira já era quase dada como certa. Mesmo com muita antecedência, essa disputa já corre nos corredores aqui do Congresso Nacional. Os parlamentares que hoje ocupam as cadeiras aqui na parte de baixo do plenário sonham sentar na mesa da presidência da Câmara dos Deputados. Mas até agora quem tem despontado justamente o nome de Elmar Nascimento. Mas neste caso, o Palácio do Planalto ainda acredita que é importante lançar um novo nome para disputar também com Elmar Nascimento do Partido União, já que alguns aliados do governo defendem que a bancada do União não é tão fiel assim ao governo, ou seja, ao governo federal, em votações que acontece dentro do plenário da Câmara dos Deputados, que seria necessário um nome com uma fidelidade um pouco maior e, por isso, seria necessário um outro nome para compor essa disputa. A discussão esfriou durante o período eleitoral, mas voltou a todo vapor no fim de outubro e com uma reviravolta, a troca do favoritismo. Como prometido, 2 dias após o segundo turno, Arthur Lira anunciou quem iria apoiar nessa disputa. O apoio foi formalizado em um pronunciamento na residência oficial da Câmara, com a presença de líderes partidários. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Logo em seguida, na sede do Republicanos, Hugo Mota lançou oficialmente a candidatura à presidência da Câmara em uma reunião da bancada. Também nesta terça-feira, o PP oficializou o apoio a Mota na disputa pela sucessão de Lira. A expectativa agora é pela posição do PT. A resposta do Partido dos Trabalhadores veio logo no dia seguinte. PL, PT e MDB formalizaram nesta quarta-feira o apoio ao deputado Hugo Mota, do Republicanos, para a presidência da Câmara. O MDB tomou a decisão depois de uma reunião que contou com o líder da legenda, Esnaldo Bulhões, e com o presidente da sigla, Baleia Rossi. Enquanto acontecia a reunião dos MDBistas, o líder do Republicanos estava com deputados do PT, que também fecharam acordo para apoiar Mota após uma consulta ao presidente Lula. O partido está junto com o PCdoB e o PV numa federação que totaliza 80 votos. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, anunciou o apoio ao deputado após a declaração do MDB. O apoio do PL está formalizado, porque formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Mota. E Hugo Mota seguiu recebendo apoio dos partidos ao longo da semana. Totalizando ao menos 324 deputados, Hugo Mota abre vantagem à sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Eleição só se ganha depois que se conta os votos. E nós sabemos a importância que o contato do candidato a presidente tem para com o eleitorado. Por mais consolidada que transpareça está a eleição,
nós não vamos relaxar, nem vamos, acima de tudo, ter salto alto nessa condução para que possamos fazer de maneira humilde, mas muito firme, contato individual, atrás de conversar com cada deputado, com cada deputada. A última sigla a formalizar o apoio ao parlamentar foi o PV, que integra a Federação Brasil da Esperança, junto com o PT e o PCdoB, que somam 81 deputados. Para vencer a eleição em primeiro turno, Mota precisa de maioria absoluta, ou seja, 257 votos. A direção do União Brasil, então, resolveu trocar de lado na disputa e passou a avaliar o abandono à candidatura de Elmar Nascimento. Em reunião, a sigla decidiu criar uma espécie de delegação para negociar apoio à candidatura de Hugo Mota. A partir daqui ele não está atrás de cargo e mesa diretora. O partido está atrás de uma construção de fortalecimento do partido no Congresso. Mesmo com a mudança de planos por parte da sigla, inicialmente Elmar Nascimento havia decidido manter a candidatura, mas pouco depois concordou em se retirar da disputa. O parlamentar chegou a dizer que tinha perdido um amigo, em referência a Arthur Lira, mas voltou a mudar de opinião depois que recebeu do presidente da Câmara a relatoria do projeto sobre as emendas. Apesar de ter despontado como favorito com o apoio dos maiores partidos, Hugo Mota ainda tem um concorrente, o deputado federal Antônio Brito, do PSD da Bahia, que prometeu que vai permanecer na disputa até o final. A gente estava acompanhando essas informações do Tiago Berraich e conversando aqui também entre nós, e o Elias tocou num ponto importante, porque existe uma idade mínima para se ocupar uma vaga como essa de presidente da Câmara dos Deputados, e Hugo Mota fez 35 anos agora em setembro. Então, o que fica parecendo, claro que todo esse imbróglio é por causa do avanço na articulação, muitos partidos envolvidos nessa negociação, mas também foi para ganhar tempo, será que não? Pode ser, né? Talvez, né? Não sei. O Bruno Mota deve ser... Hugo Mota. Isso. O Hugo Mota deve ser o presidente da Câmara mais jovem da história do país, né? E para você assumir a presidência, já que estávamos falando muito de sucessão aqui, né, da linha sucessória, para você ser presidente da República, você precisa ter 35 anos, né? E ele tem 35, acabou de fazer agora em setembro. Então, isso pode ter sido também um dos pontos, não que é impedido de ser presidente da Câmara com menos, mas se houver a oportunidade de ser presidente, ele não poderia assumir, né? Então, por conta disso, a gente pode imaginar, né, até porque ele é um parlamentar muito jovem, com alguns mandatos já, extremamente articulado, óbvio, senão não teria a menor possibilidade de concorrer à presidência da Câmara, né? E pensando na composição partidária, dessas possibilidades que estão em discussão, e até engraçado, pegando um outro gancho para essa discussão, Rubens, a gente tem um PSD caminhando de um jeito no Senado Federal, com um apoio prestes a ser consolidado para Davi Alcolumbre, com as bênçãos de Rodrigo Pacheco, e nós temos um PSD na Câmara que está ainda esperando, talvez, essas articulações, o avanço dessas negociações, para ver como o partido vai se acomodar nessa distribuição de cargos, esperando ainda para oficializar um apoio a Hugo Mota, que já trouxe para si boa parte dos parlamentares e partidos, né? Como os partidos caminham diferente, né, nas duas casas? Eu não sei de forma diferente. Eu não sei por quê, mas o Kassab deve estar fazendo Então, certo. Eu queria ouvir esse nome mesmo na discussão. Porque realmente é um fenômeno. Outro dia até brinquei, sabe essa revista Piauí, né? Quem sai na capa do Piauí lá, a matéria no Piauí é problema na família, no mínimo é problema na família. E ele saiu incólume, ele tem a capacidade de articulação. Quantos anos tem o PSD? Uns 13, 12? Não sei. Por aí. Eu não sei. Deve ser o partido de maior sucesso na história da humanidade, porque ele está no governo federal, tem 3 ministérios. Está no governo estadual. E também está no governo municipal. Foi o partido que mais fez prefeitos. É o partido que tem mais senadores. É realmente um fenômeno. E não é um partido adesista. Isso é que é interessante. Porque ele não foi com o Bolsonaro, o PSD não foi. Então, jamais iria, né? Naquela famosa entrevista da Veja,
que o Kassab deu, não é um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É um partido que converge com aquilo que, de alguma maneira, ele pensa. Realmente é um partido com uma eficiência política. É pragmático. Tirar o chapéu. Se você conversar com outras pessoas, talvez a ideia desse pragmatismo vai ser pro lado negativo, né? Um partido que não tem uma ideologia muito formada. Qual tem? Exato. Gente, nem o PL tá com 30, e nem o PT, que estão nos extremos. A gente está com 32 siglas, não? É tudo uma coisa conveniência. assim. 27. Agora, 27. se você Mas já teve 32. Se você chegar na Ciências Sociais da USP e perguntar o que significa PP, PR, PL e PT vai ter alguma... E MDB, para quem tiver mais de 90 anos, vai lembrar que... O resto, você não tem identificação partidária com Até aquele... PL e PT caminharam não de forma unânime nessas eleições municipais em todas as cidades brasileiras. A gente teve candidato do PT em Cuiabá, por exemplo, podemos dizer um candidato conservador, que passou perto, né? Passou perto. Lúdio é o nome dele? Lúdio. O Lúdio. Passou perto. Então, você tem toda a razão, né? Talvez seja, Elias e Paulo, talvez seja mais sincero com o eleitor você falar abertamente dessa forma, que você destacou do Kassab, do que você adotar uma postura de um partido comprometido com a ideologia, mas na prática isso não acontece, Elias? Não acontece, né? Hoje, eu acho que por conta justamente da polarização, o PL e o PT teve que ficar como óleo e água, né? Embora... Flávio Dino conseguiu, em São Luís do Maranhão, juntar os dois na mesma coligação. Acho que no Brasil inteiro foi o único local que isso aconteceu, né? Então, você vê que cada vez mais essa identidade partidária, ela não está acontecendo. É muito mais a questão do pragmatismo do que uma escolha ideológica, né? Como bem colocou o professor Rubens. É isso mesmo, Paulo? Algo a acrescentar? Muito curioso, né? E essa própria composição para a escolha aí do Hugo Mota, mostra que os partidos vão nessa linha do que é melhor ali naquele contexto político. E a briga, a disputa de ideologia, mais esquerda, mais direita, fica com o eleitor. Agora o partido, ele se arranja, ele consegue ali construir para permanecer no poder, para conseguir garantir a vaga deles ali como parlamentares. Carmen, desculpa, já passo para você. Pode falar, Elias, só que é o gancho. Concluindo, né? Sim. Agora é só um movimento curioso, né? Porque se você pegar a Câmara Federal, se eu não me engano, o PMDB, que é o mais conhecido nesse sentido de ser de centro, né? E que ocupou mais vezes a presidência da Câmara, acho que 7 vezes, se eu não me engano. Depois o PFL, acho que uma vez, o PT algumas vezes com muita articulação do Lula. Você vê agora nos últimos 5 anos, né, de 2015 para cá, outros partidos chegando à presidência da Câmara, né? Isso é um movimento muito interessante porque é algo muito difícil de um partido conseguir, né? Então a gente tem já o DEM, a gente tem agora muito provavelmente o Republicanos, que pela primeira vez deve assumir a presidência da Câmara, né? Justamente com esse perfil de ser o partido que é do centro, né? Ou seja, o PMDB perdeu o espaço dele de ser o grande partido nesse sentido, né? Sim. Agora, Carmen, voltando a falar sobre esse protagonismo de presidente de Câmara, presidente do Senado Federal, eu fico pensando o que deve estar em negociação, né? Entre os partidos, entre as lideranças, para que haja esse apoio tão massivo para determinado candidato, como está sendo desenhado em relação a Davi Alcolumbre e principalmente Hugo Mota na Câmara dos Deputados. E trago aqui para discussão desses aspectos que devem estar sobre a mesa, que é o projeto de lei da anistia dos condenados nos atos de 8 de janeiro, que tem uma possibilidade, segundo os juristas, de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Rubens? E aí houve uma disputa, embora abertamente quem está diretamente envolvido diga que não, nos bastidores, quem acompanha a política sabe que houve uma disputa nessa negociação. Partidos de oposição que queriam que o projeto de lei da anistia avançasse para além da CCJ, colocaram isso sobre a mesa para apoiar determinado candidato ou deixar de apoiar. E aí, governistas, partidos da situação, querendo o contrário, que esse projeto não avance, também se propuseram a apoiar aquele candidato que lutasse para que esse projeto não avançasse. E aí entram os interesses políticos, né? Porque a gente está falando de projeto de lei que mexe com a vida das pessoas e que é colocado em negociação para uma sucessão no Congresso Nacional, para 2 sucessões no Congresso Nacional.
esse caso que a gente vivencia hoje, ele é muito mais visível do que outras situações, mas isso não é uma exceção, né? As candidaturas, elas têm pautas de interesse do Poder Executivo ou da oposição, e em cima da construção dessas pautas é que você fecha a coligação e os apoios. E a gente não pode esquecer também, com a atual configuração da amplitude de poder que foi dado à Câmara através de orçamento participativo, emenda PIX, essas coisas todas, você não pode esquecer das pautas chantagem, né? De repente surge uma coisa que estava lá no fundo da gaveta, mas que ele sempre vai ter a listinha do que vai... E fala assim, olha, vamos pautar isso amanhã? É porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida e que ninguém sabe. No caso das emendas que foram suspensas pelo STF, é um bom exemplo bem atual. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. O Ben citou, né, o projeto de lei que delimita a possibilidade de decisões monocráticas no STF, ou seja, aquelas decisões por parte de apenas um integrante, é um órgão colegiado, é algo compreensível, mas é algo que acontece com muita frequência, né, Paulo? Sim. Outra discussão também que estava sobre a mesa, não deve avançar, né, Paulo? E ainda mais ousada, que é dar poder para o Congresso Nacional derrubar decisões determinadas pela Suprema Corte. Acho muito difícil uma pauta como essa avançar. Realmente eu acho que essa daqui tem uma menor chance mesmo, porque seria, no meu entender, uma interferência direta, né, na própria atuação do Supremo, e aí eu acredito que retaliações com certeza viriam, né? Sim, é o que a gente imagina, né? Agora, Rubens estava comentando mais cedo, e acho que você comentou no sentido negativo, né, sobre o excesso de leis que nós temos e leis que vão se proliferando. Quantas leis estão para serem discutidas que, se você abrir, leis ainda não, projetos de lei ainda a serem discutidos, ainda a virarem lei, que tem conteúdos também praticamente muito parecidos, né, Rubens? Isso é um problema, não é? Pensa num país que gosta de lei. Então... Eu estava vendo... Justificar o salário, é isso? De 1988 até o mês passado, foram criadas, não são leis mas entre normas, regulamentos, leis... Portarias, resoluções... Né? 740, mais ou menos, por dia útil. Por dia útil? Por dia útil. Tá louco. Sabe quantos advogados... O Brasil é o país que mais tem processo por 1.000 habitantes no mundo. Nós estamos em 5 aqui, estatisticamente aqui uns 3 devem ter processo, eu tenho. De cada 10, 4 tem processo. Sabe quantos advogados se formam por ano com essa proliferação, né? Não são todos que passam, nas ordens tudo bem. 90 mil. O nosso judiciário é o mais caro do mundo em termos de porcentagem do PIB. A gente tem um documento que chama certidão de óbito atualizado. Quer dizer, um país que tem uma certidão de óbito atualizado... Tem que atualizar a certidão de óbito. Tem que atualizar a certidão. Para inventar. E eu tenho alguns amigos parlamentares e eles falam o seguinte, que para dar o acordo, porque tudo é no acordo, nenhum partido... O Fernando Henrique, que tinha menos partido, tinha 5, então, para ter... Então, eles vão deixando a vírgula para lá, tira essa expressão aqui e vai tudo atulhar depois a justiça. Então, essa nossa tradição legiferante aí que o pessoal fala, é um negócio inacreditável. A gente tem aquele ranking Doing Business. O Brasil tem a 9ª economia do mundo, uma coisa assim. Nós estamos em 124 de 190, nós ficamos atrás do Uzbequistão, Ruanda. Então, esse é o nosso excesso de leis leva a esse tipo de situação. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm um certo protagonismo nesse sentido, porque entre as atribuições dessas autoridades está a de deliberar sobre a pauta do dia, o que vai entrar em discussão, e daí é um ponto que confere muito poder para esses presidentes, porque eles vão articular
com os integrantes da casa, com os parlamentares, o que é conveniente e por que é conveniente determinado projeto ser pautado hoje, ser colocado na gaveta. Nesse ponto que o Rubens levantou do excesso de normativas, para a gente falar de todos os aspectos dentro dessa discussão, há o que ser feito por parte desses presidentes de frear algumas propostas, não? Mas isso não deve acontecer, né, Elias? Porque eles também estão inseridos nesse contexto de interesses. Todo mundo, né, quer ser amigo do presidente da Câmara. Quer dizer, os parlamentares, né, estamos falando do universo dos parlamentares. Todos querem ser presidente da Câmara ou presidente do Senado. Porque ser inimigo deles custa muito caro, como você bem colocou, né? É atribuído a ele a definição do que é a ordem do dia, do que é prioridade, o que não é prioridade, né? Então, por isso que essa figura, e aí por isso que é importante, né, justamente esse interesse público da gente fazer as pessoas acompanharem esses processos, porque, no mínimo, a gente precisa de coerência do presidente da Câmara, do presidente do Senado, né? Então, nesse sentido, né, Lívia, e você tem, na verdade, muita demanda, né? E aí eles filtram isso através das bancadas. Então, quer dizer, existe essa negociação, né? Tem as reuniões de bancadas, né? A liderança, né? As comissões de liderança, que vai os líderes lá e eles negociam isso abertamente. Falam, coloca 2 projetos, o Paulo é deputado, você pega lá da sua bancada 2, que dessa vez do seu partido só vai ser 2. Mas não se pensa na qualidade, se pensa só no quantitativo, né? Então, quando você tem... por isso que a delegação de um presidente da Câmara, ele tem que ser muito, muito coerente e, de certa forma, eu até entendo que ele tem que ser mesmo um bom diálogo com o executivo, porque senão ele pode travar o país. Ele tem essa possibilidade de travar o país, como já aconteceu em algumas situações, né? Sim, porque ele está no meio do fogo cruzado, né? Ele tem parlamentares de todos os espectros dentro da casa, seja Câmara, seja Senado, e ele tem um governo que trata, talvez, para centralizar em uma pessoa sobre essas discussões, que seja por meio do ministro de Relações Institucionais, que seja por meio do próprio presidente, líderes, enfim. E aí, essas discussões acabam tendo como mediador o presidente dessas casas, né? E aí eu acho que é muito difícil, viu, Carmen? Conciliar tantos interesses, agradar a todos, não tem jeito, né? Não tem como. Você que esteve trabalhando assim na Assembleia e que acompanhou esses bastidores, alguém vai sair ferido disso, né? Alguém sai ferido, não tem como. Né? Que não seja a população, porque geralmente é quem sai, né? Não obrigatoriamente, porque uma coisa é assim, existe uma coisa que eu falo para as pessoas, uma coisa é a nossa ética da classe trabalhadora, da classe média, católica, ou seja lá o que for. Essa é uma ética que não está associada à ética do poder. A ética do poder, seja ele na ditadura, na monarquia ou numa democracia, ela tem outros parâmetros. Então, esse toma lá da cá faz parte exatamente do processo. O que eu acho ruim nessa questão do legislativo é que, em determinado momento, resolveu se estabelecer que o bom legislativo é aquele que produz norma. E a mídia fez isso de uma maneira muito eficaz. Eu me lembro de um deputado, que agora me escapou o nome, que ele falava assim, ele queria ser reeleito porque ele já tinha apresentado não sei quantos mil projetos de lei. Ele apresentava 4, 5 projetos de lei por dia. Afanásio Jazade. Era o Afanásio Jazade, que já faleceu. E ele falava, sou bom deputado porque tem 5 projetos. Processo legislativo é lento. Ele é um processo que tem que ser lento. Para você ter boas normas, elas precisam ser discutidas, elas têm que vir a público, elas têm que receber emenda. Essa coisa de, vamos fazer, olha, hoje aprovamos não sei... Sabe, é uma fantasia que habita o imaginário do deputado, que ele acha que ele tem que, se ele não aprovar, vai lá e fala assim, olha, o deputado tal não aprovou nenhum projeto em 4 anos. Ok, mas estava presente nas comissões, debateu, chamou a audiência pública, ia em plenário. O deputado tal aprovou tanto, isso aqui. Colocar esse cara para votar, meu amor. Porque ele ficava produzindo projeto, a assessoria protocolava e ele sumia. Sabe, então? Sim. Agora, Paulo, pegando aí a sua área de atuação, acho que foi a Carmen que falou, ou foi o Rubens, do excesso de PECs. Me parece que a gente nunca
viu proliferar tanta PEC igual ultimamente está acontecendo. E aí a nossa Constituição vira aquela coxa de retalhos, a gente não entende mais o que está valendo, o que é uma regra nova que agora é constitucional. Você tem alguma crítica em relação a isso ou é por aí mesmo? Faz parte do processo? Totalmente. Eu acredito que essa proliferação, essa quantidade que nós temos de PEC é uma absurda, né? A Constituição, ela tem ali um texto original e que previa algumas situações. O problema é que cria uma emenda, passa mais um tempo, eles criam outra que talvez mude aquela que eles acabaram de alterar. E aí a gente perde um pouco do sentido, aquele texto original, aquela ideia, já se perdeu. Tudo bem, é importante que se façam emendas, porque a gente precisa, a sociedade evolui, a gente tem que, alguns pontos precisam ser de fato debatidos. No entanto, da forma como estão fazendo, assim, a toque de caixa, e algumas emendas, aquela votação é simbólica, né? Que em tese deveriam ser 2 turnos, eles fazem ali questão de 15 minutos, pronto, está aprovado. A primeira e a segunda sessão com 10 minutos de diferença. Uma alteração da Constituição Federal. Fora que eles estão... Eu acho que a natureza da norma é uma coisa que as pessoas não têm tomado cuidado necessário. A própria PEC 132, da reforma tributária, ela trouxe para dentro da Constituição um sem número de dispositivos cuja matéria é regulamentar. Exato. Isso é constitucional. E aí, repetitivo depois, porque se regulamenta também por meio de projeto, né? E no contrassenso, você tem o PL 68, que é o que vai regulamentar o IBS e o CBS, que repete todo o artigo 150 das isenções, quer dizer, imunidades. Você fala, vai colocar o que está na Constituição dentro do PLC e vai colocar também... Sabe, você traz matéria constitucional para o projeto de lei complementar, pega a matéria de projeto de lei complementar, leva para a Constituição, as pessoas não estão conseguindo observar os princípios de direito, a filosofia de direito, a estrutura do Estado. Constituição, ela é garantidora de direitos e definidora de modelo de Estado. Fora isso... Deixa para outra normativa. É outra coisa. Eu quero fechar com você. Nós temos 1 minuto e meio para fechar. A gente discutiu aqui muito sobre a importância de as pessoas olharem com mais responsabilidade para o legislativo, pensarem melhor em quem votar, acompanhar essas pessoas que chegam a esses espaços de poder. E para aquelas pessoas que não têm noção do que está acontecendo, não sabem a diferença entre uma Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o que você orienta para essas pessoas começarem a se inteirar sobre esses assuntos? Por onde começar, Rubens, para entender melhor? Eu costumo falar que você tem que ter o partido influencer. Quer dizer, você não vai conversar com a sociedade se você não for alguma coisa nesse sentido. E participação política é um cálculo custo-benefício. Né? A pessoa participa se ela vê algum benefício em retorno da atuação política. Eu estou lançando um livro que chama Sofrendo Feliz da Vida, que eu falo um pouco sobre essa questão da política e da brasilidade. Já até fez propaganda, olha que esperto. Já fez até a propaganda. Carmen, Elias, Paulo, Rubens, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom nosso debate, viu? E a você que esteve conosco nesse final de semana, muito obrigada pela audiência, pela companhia. E te espero no próximo fim de semana, tá bom? Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.